Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Seja o número real x igual a raiz quadrada de 500 menos 3 vezes a raiz quadrada de 20, mais 2 menos 2 raiz de 5 sobre raiz quadrada de 5 menos 1. Escrevendo-se x na forma x igual a mais b raiz quadrada de c, tem-se que a mais b mais c é igual a... Muito bem. O que nós vamos fazer agora, dentre várias opções que nós temos à nossa disposição, é o de, entre aspas, desmembrar aqui o 500 e o 20 internamente à raiz e ver o que acontece na sequência. Na prática, x vai ser igual a... O 500 dentro da raiz podemos reescrever como sendo raiz quadrada de 100 vezes 5, que dá 500, menos 3 vezes. O 20 pode ser reescrito como sendo 4 vezes 5, mais 2 menos 2 vezes raiz quadrada de 5. Já no denominador, a expressão que lá está transcrita, vamos apenas repetir raiz de 5 menos 1. Na sequência, nós podemos nos servir de uma das propriedades dos radicais que nos garante que uma multiplicação sobre um radical pode ser, entre aspas, separada. Ou seja, raiz quadrada de 100 vezes 5 nós podemos separar, escrevendo raiz quadrada de 100 vezes a raiz quadrada de 5. Sim, sempre dá para fazer isso, desde que seja uma multiplicação. E aí, menos 3 vezes, separamos a raiz quadrada de 4 vezes 5 e escrevendo raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. E repetimos o resto, mais 2 menos 2 raiz de 5. O denominador, novamente, vai ser só repetido, com raiz quadrada de 5 menos 1. Em seguida, faremos as simplificações possíveis, ou seja, a raiz quadrada de 100, nós sabemos que é 10, vezes raiz quadrada de 5. Menos 3 vezes a raiz quadrada de 4, nós sabemos que é 2, vezes a raiz quadrada de 5. Podemos, apenas para fins de organização, reescrever o 2 menos 2 raiz de 5, como sendo menos 2 raiz de 5 mais o 2. Tudo ainda dividido por raiz quadrada de 5 menos o número 1. Agora, em seguida, vamos fazer mais simplificações, caso seja possível. Nós temos 10 raiz quadrada de 5, que só repetimos. 3 vezes 2 é menos 6 raiz quadrada de 5, menos 2 raiz quadrada de 5, mais o 2, e ainda tudo dividido por raiz quadrada de 5 menos 1. Podemos ir além ainda. Nós temos 10 vezes raiz de 5, menos 6 vezes raiz de 5, vai ser 4 vezes raiz de 5. Veja, 10 menos 6, 4. 4 raiz de 5 menos 2 raiz de 5 vai ser 2 raiz quadrada de 5. Então, perceba que foi pego 10 menos 6, 4. 4 menos 2 resultará em 2. Obviamente, nós precisamos repetir a raiz de 5. E mais 2. E tudo dividido por raiz quadrada de 5 menos o 1. Muito bem. Agora, vamos ver se conseguimos simplificar mais um pouquinho. Fazendo o seguinte, nós vamos utilizar aqui, vamos nos servir aqui de uma racionalização. Como assim, professor? Vamos lá, então. Nós temos a expressão x, que já sabemos ser ou poder ser representada por 2 raiz quadrada de 5 mais o 2, e dividido por raiz quadrada de 5 menos 1. Na racionalização, nós vamos multiplicar toda essa expressão pelo mesmo valor ou pelas mesmas expressões do denominador com raiz quadrada de 5, 1, raiz quadrada de 5 e 1, mas com uma pequena diferença. Ao invés de colocarmos menos, vamos colocar mais. Em seguida,
vamos desenvolver o que for possível. Por exemplo, 2 raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 será 2 vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. 2 vezes a raiz quadrada de 5 vezes 1 é mais 2 raiz de 5. Depois, 2 que multiplica a raiz quadrada de 5 vai ser mais 2 raiz de 5. E, finalmente, 2 vezes 1 resultará em 2. Já no denominador, procedendo da mesma forma, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz quadrada de 5 ao quadrado. A raiz quadrada de 5 vezes 1 mais raiz quadrada de 5. Menos 1 vezes a raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5. E menos 1 vezes mais 1 é menos 1. X, então, poderá ser representado por 2 que multiplica e simplificando a raiz quadrada de 5 com a potência 2, vai ser só 5. Mais 2 vezes raiz de 5 mais 2 vezes raiz de 5, 2 mais 2, 4 vezes raiz quadrada de 5. E mais o número 2 aqui no finalzinho. Tudo dividido por, simplifica-se a raiz quadrada de 5 com menos raiz de 5, simplificamos a potência com raiz, sobrando apenas 5. E menos o número 1, que apenas repetimos. Na sequência, x ainda pode ser expresso por 2 vezes 5, que é 10. Vamos colocar esse 2 do lado dele. Então, mais o 2 e mais o 4 raiz quadrada de 5. Já o 5 menos 1 é 4. A expressão x ainda pode ser representada por 10 mais 2, 12. E podemos separar a fração sobre 4. Mais 4 raiz quadrada de 5 também sobre 4. E agora, simplificando mais um pouquinho ainda, essa nossa expressão x vai ser igual a 12 dividido por 4, 3, mais 4 dividido por 4, 1 raiz quadrada de 5. Veja aqui que no enunciado é dito que x é igual a mais b, vamos escrever isso, x é igual a mais b raiz quadrada de c. Isso quer dizer que se associarmos as duas expressões termo a termo, vamos ver a igual a 3, b igual a 1 e c simplesmente o número 5. Perceba também que aqui no enunciado é solicitado a mais b mais c, ou seja, nós temos que somar o a com o b com o c. Então, fazendo essa soma, 3 mais 1, 4, mais 5, 9. E aí nós fizemos o que foi solicitado na questão. Realizando-se uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item E se enquadra nesse resultado. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com essa resposta, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E se conhecerem alguém que também pode se beneficiar desses conhecimentos, fiquem à vontade para compartilhar. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!